falado muito sobre adoração, sobre esse coração do adorador, e tem sido bênção os estudos que temos feito, que temos aproveitado. Hoje é o primeiro domingo que eu estou pregando depois das férias, depois de umas férias bem aproveitadas. Você pode ver pelo peso que eu ganhei, foram bem aproveitadas essas férias. Não vou dizer o que eu fiz não, né? Mas uma coisa que eu fiz bastante foi, vou dizer assim, experimentar novos sabores. E muitos dos sabores antigos também. Muito bom esse período de férias para a gente descansar, ter esse tempo família, foi muito bom. Mas algo que nas férias a gente não faz, né? não pode fazer é esquecer quem somos, esquecer nas férias de adorar o nosso Deus. Aí eu estava conversando com o pastor Ilquias sobre as mensagens desse domingo, né? Ele falou, olha, domingo de manhã nós estamos falando sobre ser adorador. O Pai está à procura, está à sua procura, adore-o. Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Ele está à procura disso. E nós precisamos ser essas pessoas com esse coração de adorador. E é interessante o que é essa ideia, né, de sermos adoradores. O que é essa ideia de Deus procurar adoradores? E o pastor Ilquias falou sobre isso. A primeira mensagem foi exatamente essa, né? A procura de adoradores. Que Ele está procurando. Depois ele falou sobre o coração do adorador, e a gente cantou sobre isso. E no domingo passado falamos sobre a arte de viver no ritmo do céu. Eu não sei, na parte musical, qual vai ser o ritmo do céu. Na sua mente, quando você pensa em céu, qual é a música ambiente do céu? Qual é o ritmo que está tocando lá? Eu não sei, né? Quem sabe para alguns aí é uma música meio clássica, né? Tem para alguns que vai ser, certeza que é um pagode, né? Não sei, não quero escandalizar ninguém, eu não sei. Qual é o ritmo que vai estar no céu? Talvez um novo, não sei. Mas ritmo do céu é muito mais do que um ritmo musical, tem um ritmo de vida. E hoje nós vamos conversar sobre o poder transformador da adoração. Como a adoração, ela muda tudo, ela faz diferença na nossa vida. E é interessante que a gente vai vivendo momentos e experiências sobrenaturais na nossa vida, né? Queria que você pensasse um pouquinho aí. Qual foi a experiência sobrenatural que você viveu, que te marcou assim profundamente? Ou qual foi a experiência mais impactante que você já viveu? Sabe quando a gente ora para não chover e não chove? E aquilo parece que nos dá um susto assim. Quando a gente pede para sentir a presença de Deus e a gente sente a presença de Deus. Qual foi a experiência sobrenatural com Deus que mais te marcou? Eu lembro de ainda adolescente, nós estávamos cantando aquele cântico Jesus em tua presença. Acho que é Jesus em tua presença? A parte que me marcou foi aquela assim, o véu que separava já não separa mais. E eu lembro adolescente ainda, parece que pela primeira vez eu entendi o que aquela música dizia, e aquele momento Deus falou comigo, e eu senti a presença de Deus, e aquilo foi tão profundo que me marcou. Foi num momento de culto, num congresso de adolescentes, eu lembro sentado no último lugar lá, encostado na parede, e esse momento com Deus veio profundamente. Eu lembro de um dia, eu ouvi uma mensagem que Deus pode nos usar a qualquer momento. Aí dormi, orei, mas na hora que eu deitei eu pensei assim, eu vou ficar orando até dormir. Fiquei deitado orando. E fiquei orando. E de repente, sabe quando aqueles sonhos que você está acordado e sonhando, que você não entende direito? Parecia que no meu quarto estava cheio de gente. E eu orando e dormindo e sei lá o que estava acontecendo, só sei que de repente eu me sentei na cama, levantei as mãos e disse assim, ser curado em nome de Jesus. Aí eu me dei conta que eu estava no meu quarto. Aí eu deitei de novo e pensei, Deus, se o Senhor está curando alguém, cura. E continuei orando e dormindo e orando. E eu lembro que eu tinha apenas 18 anos quando isso aconteceu. Veja, nunca mais aconteceu de novo, já tentei reproduzir, tá? Já tentei dormir assim, fazer isso, mas não aconteceu. Tem momentos que a gente vive com Deus que são únicos.
momentos que eles não vão se repetir, são experiências que nós temos com Deus e que faz parte da vida do adorador e que transforma as nossas vidas. Uma das vezes mais marcantes que eu tive foi ainda num retiro que nós estávamos e aconteceram diversas situações sobrenaturais ali. E a última coisa, nós passamos a noite em oração, e a última coisa que me marcou assim na alma foi quando disse assim, Deus disse para a gente que estava ali naquele momento: ouçam os pássaros a me louvar. E quando disse aquilo, poderia ser que a gente pensasse, é muito óbvio, né? Alguém dizer isso porque os pássaros vão cantar numa chácara, né? Mas estava tudo em silêncio. E quando disse, ouçam os pássaros a me louvar, todos os pássaros da redondeza começaram a piar. E cantar. E aquilo eu fiquei, meu Deus, Deus falou com a gente. Vejam, eu posso falar de uma experiência que eu tive dentro de um culto, num templo. Posso falar de uma experiência que eu tive no meu quarto. Posso falar de uma experiência que eu tive num evento, numa chácara, num retiro. Mas a experiência com Deus são experiências que nós vivemos. Eu nasci num lar cristão e durante muito tempo eu vivi das experiências da minha mãe. A minha mãe me criou na igreja. E as minhas experiências não eram minhas, eram experiências da minha mãe. Porque nós temos muito disso, né? É a fé na fé dos nossos pais. Nós cremos no que os nossos pais creem, até que a gente desenvolve a nossa fé. E nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. E por isso eu pergunto novamente, qual foi a experiência que você teve com Deus? Sabe aquele dia que você entregou sua vida a Jesus, que Ele falou o seu coração? Sabe aquele dia que você sentiu o consolo de Deus? Sabe aquele momento onde você não sabia o que fazer e de repente as portas foram abertas, você conseguiu um emprego, o milagre aconteceu? Deus faz. E eu quero ler com vocês um texto que fala de uma experiência que o profeta Isaías teve. Eu estou deixando essa barba aqui para parecer com o profeta. O profeta Isaías... Brincadeira, gente, não é para isso não, é só de frescura mesmo. Isaías 6 diz assim, olha só. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quando eu olho para esse texto, eu penso que a adoração, ela revela o caráter de Deus e ela transforma o adorador. Esse momento, essa experiência que Isaías está vivendo, é um momento estranho na história dele. O texto não diz para nós que ele estava adorando. O texto em nenhum momento está dizendo que Isaías estava adorando, mas ele estava no templo, e eles iam ao templo para adorar, mas diz que os anjos estavam em adoração. Havia adoração naquele local. E quando eu penso nessa ideia da transformação que a adoração produz, ou deve produzir em nós, a dor, ela não pode impedir a nossa adoração. O texto diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Às vezes, a dor pela perda de algumas coisas, ela pode nos tirar o desejo de adorar. Uzias, ele começou a reinar com mais ou menos 16 anos, reinou
mais de 50 anos em Israel, mais ou menos uns 52 anos, ele foi rei, na verdade, de Judá, ele foi o 10º rei de Judá, e ele fez muitas coisas, ele reconstruiu algumas cidades, ele construiu torres, ele cavou poços, ele reorganizou o exército, equipou o exército com escudo, com lança, ele mandou construir máquinas de guerra. Teve um erro que esse homem fez, que ele entra no altar, ele entra no templo e ele quer oferecer o incenso de adoração ao Senhor, mas não era a função dele, era do sacerdote, e por isso ele fica leproso, e Uzias termina os seus dias separado de todos, isolado, porque ele se tornou leproso, e esse foi o fim dele. Foi um rei bom, com várias coisas boas, mas por causa de um ato inconsequente, ele termina os seus anos, seus dias separado dos outros. Ele ficou isolado por causa desse pecado, desse erro. Mas Isaías, que está no início do seu ministério, Isaías, ele está dizendo assim: no mesmo ano que o rei morreu, eu vi Deus. No mesmo ano de uma profunda mudança, eu vi a manifestação de Deus. No mesmo ano que o nosso líder morreu, eu vi aquele que cuida de nós. No mesmo ano que choramos, eu vi aquele que não ignora as nossas lágrimas. É isso que ele está dizendo assim, olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele sempre usava essa ideia do ano que morreu, porque era um ano muito marcante para todos, ali todos sabiam, o fulano morreu em tal ano, está dizendo, naquele mesmo período, lembra aquele período de tristeza? Deus fez isso. Naquela mesma data que mamãe ficou doente, naquele mesmo período que eu fiquei desempregado, a gente usa muita referência da pandemia, né? Não, foi mais ou menos, ali, antes de começar a pandemia, quando acabou a pandemia, ali uns 6 meses depois, no ano difícil que nós vivemos, eu vi o Senhor. Eu fico pensando nesse texto, e o texto não diz quais eram os sentimentos de Isaías, mas o texto diz que ele estava no templo, e ele foi buscar a presença de Deus, porque as incertezas, as dores, as preocupações, elas não podem nos impedir de buscar a presença de Deus. Sabe quando a gente está ansioso demais, preocupado demais, está com o coração turbado? Lembra aquele texto que diz assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando, não se turbe. E às vezes nosso coração está perturbado, está turbado, está uma verdadeira tempestade dentro dele. Em vez da gente buscar a Deus, a gente tenta se refugiar em outras coisas. E eu quero fazer essa pergunta a você. Quando as coisas estão difíceis, ou quando você está vivendo alguns momentos estranhos assim na sua vida, você percebe que algumas coisas te impedem de buscar o Senhor? O que te impede de buscar a presença de Deus? Talvez você diga assim, mas todo mundo busca o Senhor quando está em sofrimento, em crise. Não. Tem gente que busca consolo na bebida. Tem gente que busca refúgio no sexo. Tem alguns, por causa da decepção que eles viveram, eles buscam a vingança. Outros até culpam Deus. Ou seja, os momentos difíceis que nós passamos, eles não podem impedir a nossa adoração. Eles precisam, na verdade, nos levar em direção àquele que precisa ser adorado. Eu acho interessante esse texto de Apocalipse. Coloca pra gente ali, Apocalipse 16, 9. Está falando ali das pragas que vão vir sobre nosso planeta, sobre os moradores do nosso planeta, mas diz assim, estes foram queimados pelo forte calor, então não foi em Curitiba isso, eles foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e a glorificá-lo. Eu acho interessante esse texto que está dizendo o seguinte, vai vir diversas pragas, e é isso que está falando ali em Apocalipse, diversas pragas vêm sobre eles, mas eles, ao invés de reconhecer quem é Deus, eles continuam, aumentam a sua blasfêmia, e o texto fala, aquele que tem domínio sobre as pragas. Eles não se rendem àquele que tem domínio, pelo contrário, eles se recusam a arrepender-se e glorificar a Deus. Não conseguem mudar. Algumas pessoas, nos seus momentos difíceis, elas não se aproximam de Deus. Elas se aproximam às vezes de Deus só para receber algo,
e se não recebem esse algo, elas não querem saber de Deus. Quando as coisas estão difíceis e você busca Deus e Ele não te dá o que queria, o que você queria, você continua prostrado na presença de Deus? Deus não te deu o que você queria. Deus não te deu aquela namorada, não te deu aquele carro, não te deu aquela casa, não te deu aquele emprego, não transformou o seu filho, não fez situações que você gostaria que Ele fizesse. Você continua na presença dEle? Tem uma música da Maria Marçal, o nome da música é Deserto. Ela estourou, o coro dela estourou em vários lugares, mas eu queria ler a letra para você, eu achei muito interessante. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto, isso vai passar. Por isso, resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Veja, eu gosto dessa música, ela traz algumas verdades poderosas, de maneira poética. Quando diz ali, o teu anjo vai me alimentar, a Bíblia fala que aos seus anjos Ele dará ordem para cuidar de nós. Não está dizendo que a gente não vai enfrentar dificuldade. E a palavra de Deus diz que nós vamos enfrentar dificuldades, mas eu preciso adorá-lo, porque é a adoração ao Senhor que traz sentido à nossa vida. Por isso que eu gosto muito dessa frase, e ela canta com muito vigor nesse momento: te adorar é o que sustenta-me de pé. Porque é o Senhor que me sustenta de pé, porque eu só adoro aquele que eu sei que é maior e é superior a mim. Eu preciso entender que tem um Senhor que está à minha frente. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E por isso eu posso continuar firme no Senhor. A dor não pode impedir a nossa adoração. O que é que está doendo? O que é que está te atrapalhando? O que tem impedido a sua adoração? Sabia que às vezes o que atrapalha a nossa adoração são as pessoas? A gente vem para a igreja, aí a gente está meio entristecido com alguém, aí a gente encontra aquela pessoa na igreja, aí em vez de eu louvar ao Senhor, eu fico prestando atenção naquela pessoa. Já aconteceu com você? Não, acho que não, mas já aconteceu comigo. De às vezes olhar para o outro. Alguém um dia disse assim: pastor, quando aquela pessoa vai lá na frente e ela vai participar do louvor, aquilo ali não gosto, porque um dia, há não sei quanto tempo atrás. Veja, e talvez a pessoa até tenha seus motivos, mas eu não posso deixar que isso roube a minha adoração. Eu não posso deixar que uma dor que está lá dentro roube a minha comunhão com o Senhor. No ano em que as coisas deram errado, eu vi o Senhor. No ano que ficou muito difícil, eu vi o Senhor. No ano que papai morreu, que mamãe morreu, que meu tio teve dificuldades, que o desemprego chegou na minha casa, no ano difícil da nossa história, eu vi o Senhor. Nós precisamos fazer isso, independente das dores. Segunda lição que eu vejo nesse texto, eu vejo a adoração e a santidade de Deus. O texto diz assim: e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Eu acho interessante que os anjos estão dizendo: Ele é santo. Porque a adoração, gente, ela não necessariamente está ligada à santidade do ser adorado. Por exemplo, os deuses, eles adoravam o deus Baco, o deus do vinho. E a adoração a esse deus era a base de vinho, sacrifício e orgia. Não havia santidade. Os cananeus adoravam o deus Moloque. E alguém disse que a gente não pode chamar as crianças de moleque, porque tem a ver com Moloque. Eu não sei se é verdade, tá? Mas me falaram uma vez isso, mas a gente é curitibano, a gente chama de piá.
Os cananeus adoravam o deus Moloque. E como era essa adoração? Sacrificando criança. Não havia santidade nesse Deus, no sentido que a gente pensa normalmente aí. Fiquei sabendo até de alguns que proclamaram o Maradona como Deus e o adoravam como Deus, a igreja do Maradona. Vocês lembram dessa igreja do Maradona? Uma época surgiu aí. Uns adoram a comida, a bebida, o trabalho, o dinheiro, o sexo, e nada disso exige um Deus santo. Nós devemos adorá-lo e reconhecer a santidade dele. Para você, pense aí, o que significa santidade de Deus? Alguém me diga aí, o que significa santidade de Deus? Pode resumir uma palavra só, uma frase. Sem pecado, boa. O que mais? Santidade de Deus. Pureza, o que mais? Santidade de Deus. Separado. Soberano, o que mais? Santidade de Deus. Perfeição. Veja, a santidade de Deus, tudo isso que vocês falaram, nos traz essa ideia, porque ela tem a ver com o que eu imagino desse Deus, e por isso eu vou adorá-lo, esse Deus, e por isso eu vou dizer santo, 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 porque eu vou dizer ele é puro. É a pureza de Deus. Eu vou dizer, esse Deus é justo. Eu não preciso ter medo da justiça dos homens, porque esse Deus é justo. Eu não preciso ter medo das imperfeições, porque esse Deus é perfeito. Esse Deus, ele é separado. Alguém falou separação, porque ele é separado do mal. Deus é separado desse padrão que existe aqui. O problema é que a gente quer medir a santidade de Deus por aquilo que eu entendo de santidade, por aquilo que eu entendo de maldade, por aquilo que eu entendo de justiça. Mas o parâmetro não sou eu, o parâmetro é Deus. Por isso que às vezes a gente está fazendo alguma coisa errada, mas daí a gente diz assim, pelo menos eu não sou igual fulano. Pelo menos, é verdade, às vezes eu não sou um pai tão presente, mas pelo menos eu não sou igual fulano. Pelo menos eu não fiz. E eu fico tentando diminuir a santidade de Deus, mostrando o erro dos outros. Não, meu padrão é o Senhor. Então eu preciso lembrar que nessa adoração nós adoramos um Deus santo. Mas a terceira, eu acho que tem muito a ver com a gente agora de ação, que é a convicção do pecado. O texto diz assim, então eu gritei, ai de mim. Vamos todo mundo falar junto aí? 1, 2, 3 e... Mas ele disse assim, eu gritei, vocês não precisam gritar, tá bom? Só quero que vocês falem mais forte, só para a gente... Ai de mim, estou perdido. Essa é a frase ali que ele fala. 1, 2, 3 e... Ai de mim, estou perdido. Imagine essa cena. Ele vê Deus, e diz o texto que ele dá um grito, não sei como que foi esse ai de mim no hebraico. Se já tivesse mais tempo, eu ia pedir para o pastor Antônio falar ai de mim em hebraico ali, né? Estou perdido. Veja, estou perdido. Ele tem uma convicção agora que ele está perdido, não porque Deus veio ali para matá-lo, é porque ele viu quem Deus era, e ele viu quem ele era. Por que eu estou perdido? O texto diz, pois sou um homem, talvez impuros, de lábios impuros. Pode ser que falava palavrão, pode ser que era mentiroso, pode ser que era aquilo que o coração dele soltava e saía pelos lábios dele, mas a ideia que ele quer dizer é, sou pecador. Se você visse Deus, você chegaria a essa mesma conclusão também. O anjo pega ali um tição, ali pega uma brasa e coloca na boca dele, e ele é purificado do pecado. Veja, a presença de Deus, ela expõe a nossa necessidade de purificação. Quando vemos a santidade de Deus, é impossível não perceber quem eu sou. Talvez esse seja o problema, gente. Talvez esse seja o problema, nós não temos visto Deus. Quando Isaías viu Deus, ele achou que ia morrer. Quando Moisés viu Deus, diz o texto que ele cobre o rosto, e ele acha também que vai dar ruim para ele. Quantas pessoas na Bíblia viram anjos, e quando elas entenderam que era um anjo, ela fala, vamos morrer porque a gente viu Deus. Porque eles entendiam assim, esse ser é tão superior, e eu sou tão pecador, que eu não posso ter contato com ele. O problema é que hoje,
nós não temos tido convicção do pecado, porque parece que ao invés de termos encontro com Deus, nós temos tido encontros com o nosso ego. Nós temos tido momentos onde o nosso ego é afagado, onde nossos púlpitos e aquilo que a gente ouve na internet são mensagens que trazem apenas o quanto nós somos seres capazes de conseguir o impossível, campeão, vencedor, né? Você vai lá, levanta o seu voo e parece que é só isso. E é mais do que isso. Nós temos isso, a palavra de Deus? Tem, mas é mais do que isso. Mas a primeira coisa, quando eu encontro o Senhor, precisa haver transformação em mim. Coloca esse quadro para a gente. Quando eu tenho encontro com Deus e quando eu tenho apenas um encontro com o ego. No encontro com Deus, Deus é o centro. Ou o eu é o centro quando eu encontro com o ego. Transformação de vida versus continua como está. Amor ao próximo versus amor a si mesmo. Ele quer cumprir a missão, aquele que tem encontro com Deus, e aquele que teve encontro com o ego, ele quer simplesmente satisfazer os seus desejos. No encontro com Deus, ele procura glorificar a Deus. Quando o encontro é consigo mesmo, ele busca a sua própria glória. No encontro com Deus, quando ele peca, ele busca arrependimento. Quando o encontro é com o ego, ele não reconhece os seus pecados. E aí precisa haver algo novo para a gente. E parece às vezes, gente, que nós temos tido mais encontros com o nosso ego do que com o encontro com Deus. Um jeito fácil de ver isso. Quando a gente vem para um culto, e nós viemos aqui adorar quem quando a gente vem para o culto? A gente vem adorar a Deus, certo? Prestar um culto a quem? A Deus. Mas eu saio do culto dizendo, eu não recebi nada. Eu não recebi nada. Porque eu não vim para dar a Deus, eu vim para receber de Deus. Não estou dizendo que quando a gente está no culto, a gente não vai receber, nós receberemos. Mas o princípio do culto não é vir receber a bênção. O princípio do culto é vir adorar a Deus. E Ele nos abençoa. E isso denuncia muito do nosso coração, quando a gente só consegue dizer o seguinte: a mensagem não estava boa, o louvor não estava bom, o som não estava bom, não estava bom, e não tem nada, não tem um aspecto do culto que eu possa dizer assim, eu adorei a Deus. É claro que algumas coisas podem interferir, podem prejudicar, eu sei disso. O que eu quero agora trazer a você é a consciência de que eu preciso de maneira intencional, às vezes ignorar algumas coisas, assim, peraí, realmente isso não está como eu gosto, mas eu não vim aqui só por causa do que eu gosto, eu vim aqui para adorar o meu Deus. Essa música é verdade, eu já enjoei dela, mas eu vou adorar o meu Deus, porque eu vim aqui para adorar a Deus. Mas isso acontece quando eu reconheço o pecador que eu sou. Se a sua relação com Deus não resultou em uma profunda convicção de pecado, você não teve encontro com Deus. Se desde que você frequenta a igreja, você nunca entendeu que você é pecador, mas você está em todas, talvez você não entendeu, e você nunca teve encontro com Deus. Se a sua relação com Deus é baseada apenas no que você vai receber, e não numa mudança de vida, você não teve encontro com Ele. É mudança de vida. Ser alguém que tem convicção do pecado é dizer, eu não posso viver do jeito que estou. Se a sua relação com Deus é vinculada apenas quando você assiste um culto, você não teve encontro com Jesus. Se a sua vida se baseia apenas, sua vida espiritual, no culto, você não teve encontro com Jesus. Porque você baseia a tua experiência apenas numa religiosidade. É apenas no culto. É apenas agora, é só agora. Mas quando você está na sua casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na faculdade, quando você está na escola, quando você está em outros lugares, se você não é uma pessoa voltada ao Senhor, talvez o seu encontro foi apenas com você mesmo e não com o Senhor. E isso precisa mudar. O verdadeiro adorador é aquele que o adora em espírito e em verdade, e não tem como fingir isso. Gente, se a gente fizer agora um treinamento, terminar o culto, nós vamos fazer um treinamento
de adorador superficial. A gente vai ensinar vocês a levantar a mão, a gente vai ensinar vocês a falar uns aleluia no meio e até dar umas tremidinhas. A gente ensina isso. Oi? Fecha o olho, a gente ensina. Veja, isso pode ser aprendido, ser adorador superficial. Mas adorador em espírito e em verdade, isso tem que vir do coração. Isso vem de dentro. Eu posso ser aquela pessoa, nos meus momentos, em alguns momentos de profunda adoração que eu estive. De verdade, de profunda adoração. Alguns deles, não saiu o som da minha voz. Eu cantei tão baixinho, tentando estar tão conectado com Deus. E aquilo foi um momento profundo. Porque eu baixei minha cabeça e, oh Senhor, e cantei ali, tentando prestar atenção em tudo que eu estava cantando. Em alguns outros eu estava tão exultante, tão feliz, que eu fui impelido dentro de mim a levantar minha mão e cantar. Mas vejam, são momentos diferentes onde eu louvei o Senhor. Mas isso precisa vir de dentro. Mas essa atitude não é uma atitude de culto na igreja, é uma atitude de culto na vida, quando eu estou dirigindo o meu carro, quando eu estou na minha casa, porque lá também é local de adoração, porque onde eu vivo é local de adoração. E por último, é a disposição do adorador. O texto diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Na NVI ela muda algumas coisas, né? Envia-me a mim, a gente está acostumado, né? Envia-me. Encontro com Deus não é aquele que vai nos oferecer, o que Ele vai nos oferecer, e sim o que iremos oferecer a Ele. Olha que interessante. Esse texto, ele é muito usado para falar do chamado de Isaías. Mas Deus está chamando Isaías nesse texto? Esse texto é um chamado, Deus está chamando Isaías, lendo esse texto? Isaías, vem. Esse texto está dizendo: quem enviarei e quem há de por nós? E aí existe a disposição de Isaías. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não teve um chamado igual teve Ezequiel, outros tiveram um chamado específico. Para Isaías ele viu a santidade de Deus, ele viu a manifestação de Deus e Deus disse: olha, eu tenho uma necessidade, quem é que vai? Quando nós temos um encontro profundo com o Senhor, o adorador, ele se torna alguém disposto a fazer o que Deus quer. Deus não precisa dizer e fazer aquele chamado sobrenatural para você, para que você venha servir na igreja. Você não precisa ter um sonho espiritual para você se colocar à disposição de fazer a vontade de Deus. Quando nós temos um encontro profundo com o Senhor, não importa qual é a necessidade, nós dizemos: Senhor, eu estou aqui, usa-me, envia-me, faz como o Senhor quiser. Veja, ele não perguntou assim: para onde, Deus? Quem vai por nós? Ele falou: mas para onde? Ele também não perguntou: quanto que eu vou ganhar? Quem vai? Fulano vai? Se fulano for, eu vou. Quanto que isso vai me custar, Deus? Não foi. Deus só falou: tem uma necessidade, e ele disse: eu vou. A adoração genuína nos leva a praticar a missão. A adoração genuína nos leva a colocar em prática a missão do Senhor. De 0 a 10, responda aí para mim. Quer dizer, dentro de você, não precisa falar. Qual a sua disposição em servir a Deus? Seja muito sincero aí, de 0 a 10. Disposição de servir a Deus. Dá a sua nota aí, de 0 a 10. Ok, agora eu vou fazer algumas perguntas aqui e a gente revê a sua nota depois. Você largaria o seu emprego atual por um novo desafio? Você aceitaria trabalhar mais e ganhar menos para fazer a vontade de Deus? Você que é solteiro ou solteira, aceitaria casar com alguém que te fizesse sofrer, assim como foi com Oséias? Você aceitaria abandonar seus familiares e amigos e ir para algum lugar sem expectativa nenhuma de vida? Você teria coragem de, nesse momento,
fazer o inesperado só para cumprir a vontade de Deus? Repetindo a pergunta, de 0 a 10, qual a sua disposição para servir a Deus? Quando a gente faz a pergunta sem pensar nas consequências, eu darei tudo, Senhor. E a gente canta isso, né? Aquele hino das antigas, tudo entregarei. Mas quando a gente começa a ver as implicações, nós começamos a colocar alguns poréns e alguns mas. Deus, eu entrego, mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Vejam, o adorador, e nós precisamos ter essa convicção de quem é Deus. Quando vem o desafio do Senhor, eu preciso ser aquele que levanta as mãos. O texto de Hebreus diz assim, a gente estudou Hebreus capítulo 12, capítulo 11, e é interessante que o texto que está falando antes dele está dizendo de grandes vitórias que os homens e as mulheres de Deus tiveram. Ele fala de vitórias. Aí ele entra nesse texto dizendo assim, outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vejam, quando nós dizemos a você que o adorador precisa estar disposto, ele precisa estar disposto a ganhar o mundo e precisa estar disposto a perder a si mesmo. Ele precisa estar disposto. Ele precisa estar disposto a entregar tudo que tem e tudo que ele é. Mas isso não é para alguém especial com um chamado específico. Esse chamado é para todo aquele que teve encontro com o Senhor. O problema é que a gente começou a amar demais essa vida. E a gente esqueceu, voltando à campanha do ano passado, esquecemos que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. E quando eu entendo e coloco em perspectiva isso, eu entendo, vale a pena a mudança. Por isso que o poder, transformação da adoração, isso precisa fazer sentido para a gente, porque a dor não pode nos impedir de adorar. A adoração, ela precisa ser seguida quando eu entendo a santidade de Deus. E eu vejo daí, quando eu estou adorando, eu percebo que sou pecador. E eu preciso estar disposto a adorar. Eu preciso estar disposto a fazer o que Deus quer. Nós precisamos deixar Deus transformar a nossa vida. Nós precisamos falar assim, Senhor Deus, muda a minha vida. Me transforma. Nós vamos orar nesse momento. Queria só já convidar o pessoal do louvor a vir aqui à frente. E nós vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos dizer, Senhor Deus, o Senhor está procurando, né? Eu quero ser esse que adora. Mas eu não quero, Deus, adorar no sentido de ser aquele que consegue levantar as mãos no culto em adoração. Porque eu estou me rendendo ao Senhor. Eu quero ser aquele que adora porque vive na consciência de quem o Senhor é, que o Senhor é santo, porque eu vivo na consciência de que eu sou pecador, porque eu tenho a convicção e eu tenho a disposição em servi-lo no que for. Um dos maiores desafios que eu e a Ana tivemos um dos desafios, né? Não sei se é um dos maiores, mas um deles, Mateus com 1 ano de... Não tinha 1 ano, Mateus era recém-nascido, né? Quando a gente foi para Paysandu. 8 meses, Mateuzinho com 8 meses, e a gente recebe o convite para ir para Paysandu, para ser pastor lá. Quando a gente recebe esse convite, gente, eu trabalhava no Bom Jesus e eles estavam me oferecendo assumir o financeiro de uma daquelas unidades. E teria sido muito bom para uma carreira. Eu ia ser o diretor financeiro de uma das unidades. A minha esposa era professora concursada, professora da prefeitura, concursada. E quando vem o convite, a gente diz, não, vamos largar tudo isso, porque nós queríamos servir ao Senhor. É claro, Deus tinha colocado algo específico no nosso coração, é claro, mas isso começou muito antes das situações que nós fomos abrindo mão antes, dizendo, Senhor Deus, eu quero fazer a sua vontade. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, tá? Talvez Deus esteja pedindo algumas coisas para você, não tenha medo de fazer a vontade de Deus.
tenha medo de fazer a sua vontade quando não é vontade de Deus. E isso eu preciso ter medo, porque quando a gente faz a nossa vontade, sem ser vontade de Deus, eu perco de foco aquele que precisa ser adorado. Vamos orar? Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Eu quero pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude a entender esse conceito de adoração, onde o Senhor está, ó Deus, à procura daqueles que o adorem e adorem em espírito e em verdade. Nos ajuda, Deus, a entender, Pai, que nenhuma dor deve impedir, ó Deus, a nossa busca ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a perceber a santidade do Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter consciência do quanto somos pecadores e precisamos da sua presença. E nos dá coragem, ó Deus, para servi-lo. Disposição, ó Deus. Pai amado, não nos deixa, Senhor, nos acovardarmos diante dos desafios. Que possamos, ó Deus, aceitar aquilo que o Senhor tem e com coragem, ó Deus, buscar fazer a tua vontade. Abençoa a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.